No último volume, Bell teve que se infiltrar no distrito escolar para ter uma nova experiência. Graças a isso, ele conheceu a irmã de Aina e conseguiu muita experiência como aventureiro. Agora, nesse volume, Bell irá entrar em mais uma aventura que não está relacionada a Dungeon. Dessa vez, ele sairá de horário e encontrará o selo em que está o dragão negro. Como tudo chegou a isso e como irá se desenrolar, eu vou contar tudo isso pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, peço que vocês deem like e hypem o vídeo, porque isso ajuda bastante. Então chega de enrolação e bora começar esse vídeo. Hoje eu vou resumir o volume 20 da Light Novel de Danmachi. Na residência da família Estia, Bell, Estia e os outros receberam a visita de Nina Tully, que, aproveitando a oportunidade de conseguir experiência com famílias, queria fazer parte da família Estia por um tempo. Ela desviou seu olhar de Bell enquanto corava, já que ela estava fazendo aquilo para ficar ao lado dele. A família Estia logo acabou aceitando, e logo eles foram para a Dungeon para cumprir uma missão dada pela guilda. Nessa missão, eles descobriram que a magia de Nina acabava estendendo o tempo de duração do Uchide no Kozuchi de Haruhime, além de que ela era uma boa curandeira. Isso acabou fazendo todos ficarem muito surpresos e também praticamente declararem que ela se juntaria à família Estia quando ela se formasse no distrito escolar. Com Lily sendo a pessoa mais ansiosa por isso, pois graças a Nina, os custos pelos itens de recuperação cairiam bastante. Depois da missão, todos saíram da dungeon e foram recebidos por uma visão muito assustadora. Por algum motivo, todos os estudantes do distrito escolar estavam na frente da guilda fazendo um protesto, declarando que se a guilda não devolvesse o oricalco que o distrito normalmente disponibilizava para a guilda, o distrito suspenderia os chamados de recrutamento e também cortariam seu vínculo com a guilda, e isso se tornaria um grande problema. Ao verem aquele caos, Bell perguntou a Shir o que exatamente tinha acontecido, e segundo ela, a guilda requisitou o oricalco que o distrito sempre conseguia. O distrito tentou negociar pacificamente, mas o líder da guilda, Royman, foi bem agressivo, e no final, eles praticamente levaram o oricalco à força. Porém, vendo aquilo, os estudantes não ficaram nem um pouco felizes, e então se revoltaram, o que os leva para onde eles estavam. Usando mais uma vez seu disfarce de Happy Flemish que Hermes teve que recriar, Bell se infiltrou mais uma vez no distrito escolar para conversar com Baldur e Leon para ver como tudo se desenrolaria. Antes que eles se aprofundassem no assunto, todos acabaram escutando uma voz que estava sendo amplificada por uma pedra mágica, e essa voz era de Hermes, que diz que caso a guilda e o distrito escolar quisessem resolver esse problema, eles deveriam se enfrentar em uma competição, onde teriam 5 tipos diferentes de partidas, e quem vencesse 3 delas poderia fazer qualquer exigência ao perdedor, e isso, claro, era para o entretenimento dos deuses. A maioria reagiu a isso com indignação e êxtase, porém, Bell ficou completamente chocado, pois ele obviamente ia lutar ao lado de sua família, porém, ele não queria lutar contra os seus amigos do distrito. Vendo o desespero dele, Leon ofereceu a Bell uma solução para acalmar todo aquele alvoroço sem que ele tomasse partido. Bell acabou aceitando sem pensar, e no mesmo momento, ele sentiu que se meteu numa enrascada, pois Leon disse que precisaria da ajuda de Bell para cumprir a promessa da aventura. Ao fazer aquele acordo e sair do distrito, Bell acabou se encontrando com Ice, que estava procurando por ele. Como fazia tempo que eles não se viam, eles tiveram uma sessão de treinamento, onde Ice diz que Bell melhorou e muito. Porém, quando ela descobriu que ele tem treinado com Heijin e Ryu, ela ficou extremamente brava com isso, pois segundo ela era a única mestre dele. Ela ficou tão brava ao ponto de não se segurar com ele e desmaiá-lo diversas vezes. A sessão de treinamento dele só durou por 2 dias, pois a família Locke iria para uma expedição, o que os deixaria de fora da competição contra o distrito. E como se já não bastasse, os ex-integrantes da família Freya também não podiam participar. Isso acabaria se tornando um grande problema na competição, porque por mais que o distrito escolar só tivesse entre alunos do nível 2 a nível 3, eles tinham uma pessoa do nível 7. E para surpresa de Bell, esse nível 7 era Leon, que Ais diz que, além de ser um nível 7, tinha o título de Cavaleiro dos Cavaleiros, e também era um herói. Segundo Finn e outros da família Locke, era graças a ele que o mundo estava em paz. Ouvir que um dos seus professores era um nível 7 e ainda um herói deixou Bell muito chocado e também animado,
pois pela primeira vez ele estava vendo algo que ele lia em histórias na vida real. 2 dias depois, chegou o dia da expedição da família Locke, e também o dia em que Bell iria para a tal aventura com Leon, que estava com uma armadura prateada e uma espada em sua cintura. E para a surpresa dele, Nina, a pedido de Leon, estava junto dele para ajudar. Então, com eles reunidos, eles começaram sua aventura. Mas, ao invés dela ser na dungeon, ela seria fora de horário. Bell e Nina ficaram em dúvida do porquê eles estavam seguindo para o norte e estavam saindo de horário na época da competição. Leon apenas responde a eles que ele tinha um tópico de pesquisa que precisava investigar a todo custo, e eles não deviam se preocupar com isso, já que eles chegariam na hora certa para a competição. Por mais que ele ainda estivesse escondendo para onde eles estavam indo, Bell e Nina aceitaram a resposta dele. Durante o caminho, eles precisaram matar diversos monstros, e Leon lidava tão rápido com eles que Bell mal tinha uma oportunidade para ver os movimentos dele. Em nenhum momento, os monstros que eles encontravam eram problema, mas uma coisa estranha que Bell percebeu era como o número deles aumentava a cada vez que eles avançavam. Isso apenas deixou Bell mais pensativo no que tinha no norte. Durante a viagem, o trio passou pela cidade natal de Bell, que decidiu não visitar o túmulo de seu avô, já que, além de cada segundo ser precioso, não fazia tanto tempo desde que ele não o visitou de novo. Infelizmente, a nostalgia que o dominou precisou ser deixada de lado quando eles chegaram perto de uma cidade destruída. Segundo Leon, a cidade acabou sendo atacada por um dragão. Finn e os membros da família Locke chegaram para matá-lo, mas infelizmente, metade dos habitantes já tinham sido mortos, e quem sobreviveu acabou se mudando para o sul. Bell já tinha escutado sobre aquela destruição por meio das aulas do distrito escolar, mas ver pessoalmente foi algo completamente diferente. Como se não bastasse, eles logo chegaram a um local que tinha uma muralha que era maior do que até a de horário. Segundo Leon, ela se chamava a Grande Muralha do Dragão, e ela foi construída para separar a área habitável da humanidade das terras inóspitas que começavam mais ao norte. Quando Bell perguntou o que havia além daquela muralha, Leon responde dizendo que era o Vale do Dragão Negro, um dos 3 grandes monstros que nem Zeus e nem Hera conseguiram derrotar. E atualmente ele estava selado. Esse vale era usado como refúgio para a espécie dos dragões, e além do dragão negro, existem outros dragões antigos que ainda sobrevivem. Um exemplo deles foi o dragão que destruiu a cidade por onde o trio passou. Ele era tão forte que ele tinha uma força comparável ao nível 5, talvez até um nível 6. E por conta desses mesmos dragões, os monstros acabam fugindo quando eles rugem. E esse era o motivo do trio ter encontrado tantos monstros no caminho. E atualmente, diversos dragões têm atacado a humanidade. Saber que fora de horário havia tanto perigo deixou Bell perplexo e fez ele se perguntar como ele pode continuar acreditando que todo esse tempo as pessoas vivem em paz. Esse tempo todo, o mundo inferior estava em perigo, e ingenuamente, essa possibilidade nunca passou pela cabeça de Bell. Vendo que seu aluno conheceu a verdade e estava começando a mudar sua forma de pensar, Leon explica que não tinha intenção de sobrecarregar sua consciência. Ele só queria que seu aluno soubesse da verdade e com esse conhecimento usasse para guiar o seu caminho. Não se tratava do que ele devia fazer ou o que podia fazer, mas o que ele queria fazer. E por isso, ele devia encontrar essa resposta. Ultrapassando a Grande Muralha, eles passaram por um deserto que só poderia ser descrito como uma terra da morte. O deserto negro, como era chamado, tinha um ar tão tóxico que Nina precisou usar uma magia em Bell para ele não morrer, já que aquele ar era letal para os humanos. Depois de enfrentar alguns dragões de nível 3, eles decidiram acampar. Enquanto Nina dormia, Bell foi conversar mais uma vez com Leon, perguntando para seu professor se estava tudo bem para o horário continuar como estava. Por mais que fosse bom esse questionamento, Leon diz que o horário não poderia se apressar. Agora que a família Zeus e Hera foram derrotados, eles não tinham mais pessoas tão poderosas quanto eles. Eles não tinham mais heróis. Se eles falharem na próxima missão de derrotar o Dragão Negro, a humanidade não iria conseguir se recuperar. Vendo o jeito que ele falava dos heróis do passado, Bell perguntou se Leon já conheceu esses heróis. Leon confirma e diz que até participou da luta contra Leviatã, um dos 3 grandes monstros, mas ele não estava lá para ajudar, e sim para ver aqueles heróis se ferrarem. Ouvir aquilo deixou Bell confuso, mas o motivo daquela atitude escrota de Leon era um pouco mais complicado. Diferente do que todos pensavam, Leon Verdenberg não era um humano, e sim um meio anão. Seu pai e sua mãe também eram meio anões. Por conta disso, sua altura era a de um humano, mas ser um mestiço
acabou fazendo ele se tornar alvo de preconceito de outros anões. E mesmo quando ele fugiu de sua terra natal, o preconceito por ser mestiço nunca parou. Por isso, ele era um garoto rebelde e arranjava problema por onde passava. Até que chegou o dia em que ele foi para o horário, onde ele pensava que os seus erros seriam perdoados, contanto que ele fosse forte. Logo, quando ele recebeu sua fauna de Baldur, ele pensava que poderia enfrentar qualquer um, pelo menos até ele se encontrar com os antigos heróis. Os integrantes da família Zeus sempre causavam problemas, enquanto os da família Hera sempre diziam coisas que as pessoas nunca entendiam. Leon começou a sempre lutar contra aqueles heróis, e todas as vezes ele perdia. Ele lutou por tanto tempo contra eles que as vozes de perseguição não importavam mais para ele. E para ver aqueles heróis fazendo papéis de bobo, Leon os observou lutando contra Leviatã. E lá, ele viu o brilho dos heróis salvando o mundo que ele odiava. E por mais que esses heróis tenham caído depois, aquele brilho nunca saiu de Leon. Por causa disso, ele queria ressuscitar aquela cena. Ele precisava acender uma luz dos heróis que superasse aquela cena. Ao dizer isso, Leon pergunta se Bel entendeu o propósito daquela aventura. O propósito do Cavaleiro dos Cavaleiros era ver de perto como um candidato a herói como ele reage quando se depara com a realidade do mundo e as verdades que ele esconde. Que tipo de emoções nasceriam em seu coração? Depois de dizer tudo aquilo e deixar Bel sem palavras, Leon diz que a aventura deles terminará amanhã, e ele avaliaria o potencial daquele herói. No dia seguinte, o trio chegou no seu destino. O que estava à frente deles era um enorme redemoinho que cobriu uma área com um raio de pelo menos 1 quilômetro. E esse mesmo redemoinho era tão forte que parecia rejeitar tudo. Aquilo era a tempestade espiritual que mantinha o dragão negro selado. Quando Bel perguntou sobre quem criou aquele selo, Leon diz que o herói Albert foi quem espantou o dragão negro arrancando um de seus olhos, o que fez ele começar a ser chamado de dragão negro de um olho só. Machucado, o dragão desceu ao vale em que eles estavam e emitiu uma ordem para seus companheiros. Segundo os deuses, o dragão pretendia devorar seus companheiros para curar seu olho perdido. E quando os dragões se reuniram, um grande espírito selou o dragão negro de um olho só. Infelizmente, mesmo no selo e dormindo, o dragão negro de um olho só às vezes rugia, e os dragões dentro do selo conseguiam encontrar uma abertura no selo e espalhar o caos. Na base daquela tempestade, existem dispositivos de barreira instalados pela academia para manter e reforçar aquele selo, e eles só podiam ser instalados por pessoas como Leon. Leon então pediu para Nina pegar um cristal, e enquanto ela fazia isso, Bel de repente viu um relâmpago. Sem perceber, o seu corpo ficou tenso, e ele soltou um suspiro e relaxou seus ombros. Bel pergunta se aquilo que queria mostrar fazia parte do trabalho de campo ao ar livre, e Leon confirma, e diz que a aventura começava agora. Reagindo instantaneamente, Bel desviou do corte de uma lâmina que ele tem escutado diversos dias. Leon, que foi quem atacou Bel, elogiou os instintos dele e pede desculpas pelo que vai acontecer, já que ele vai seguir os impulsos de seu sangue anão. E quando ele disse aquilo, um cristal colocado no chão começou a brilhar, e logo um feixe de luz subiu ao céu como se revelasse a localização deles. Bel sentiu que aquilo era a divindade de um deus, e logo foi revelado que aquilo era o espelho dos deuses, transmitindo a imagem deles para outros lugares. Sem deixar Bel processar, Leon fala para ele sacar sua arma, porque chegou a hora prometida. O horário e o distrito escolar decidirão quem é superior. Mesmo que todos esperassem que o duelo fosse apenas entre Bel e Leon, Nina também participou do duelo, sempre curando Bel para fechar seus ferimentos e ele recuperar suas energias, já que uma luta entre o nível 5 e o nível 7 era meio injusto. Após alguns golpes serem trocados, Leon usa o que parecia ser uma magia de arma que criou uma espada de luz em sua mão. Com uma carga de 2 segundos em sua faca, Bel destruiu a espada, mas, logo em seguida, 2 espadas gêmeas de luz foram criadas. Depois daquela criação, Bel percebeu que Leon de repente ficou mais rápido, mas deixando isso de lado, ele lançou 77 Firebolts em Leon, e a quantidade de ataques consecutivos fez as espadas gêmeas se quebrarem. Mas depois daquelas armas serem destruídas, um machado de guerra colossal foi criado. Enquanto Bel ficava chocado, Nina explica de que a magia de Leon não era uma magia de arma, e sim de fortalecimento. Sempre que uma de suas 11 armas de luz eram destruídas, suas estatísticas aumentavam. Logo depois que ela explicou, Leon disse que cada arma tinha sua característica, e o machado em sua mão tinha um golpe devastador. Ao falar isso, Leon atacou com o seu machado, e durante o ataque, uma gigantesca folha de luz nasceu. Bel sentiu um déjà vu com aquele ataque, mas logo deixou isso de lado e desviou, e o ataque que passou por ele
destruiu metade do morro em que eles estavam. A destruição daquele ataque era comparável ou até mesmo superava o rio de Svini de Otar. Leon chamava essa técnica de Zanko Afterglow. Normalmente, magias de fortalecimento não deveriam permitir lançar cortes como se fossem tiros. Essa era uma técnica que a família Zeus e Hera usavam, e Otar e Leon roubaram deles. Para usar essa técnica, era necessária duas condições: ser um especialista em armas cortantes e possuir uma habilidade ou magia relacionada a fortalecimento. Enquanto falava, Leon foi até a mochila de Bel e tirou uma espada gigante feita de adamantite que o Elf fez para ele. E jogando a espada para Bel, Leon diz para ele que sua habilidade de herói pode levá-lo ao mesmo domínio do Zanko Afterglow. Mesmo ficando confuso, Bel sabia de uma coisa: Leon queria que ele reproduzisse aquela técnica. E mesmo que não soubesse como reproduzi-la, para alcançar o seu sonho de se tornar um herói, Bel sabia que precisava dominá-la. Por conta disso, ele logo ativou seu Argonauta e lançou um ataque em Leon, que apenas disse que aquele ataque era fraco e contra-atacou sem nenhuma dificuldade. Vendo que não era o suficiente, Bel tentou outras vezes, sempre aumentando em 1 minuto a próxima carga. O problema era que mesmo que sua carga chegasse a 5 minutos, ele nunca conseguia usar o Zanko Afterglow, e todas as vezes, Leon conseguia contra-atacar sem problemas. Até mesmo a espada que Bel estava usando não estava aguentando ser fortalecida por tantos Argonautas. Vendo o estado dele, Nina tentou parar Leon, mas o próprio junto de Bel diz que aquilo não era uma luta e nem uma aula, e sim, era um batismo. Se Bel não passasse naquele teste, ele não mereceria ser chamado de herói. Ele não mereceria que o mundo colocasse esperanças nele. Por mais que aquelas palavras fossem cruéis, o garoto entendia o significado delas. Desde que Zeus e Hera caíram, Leon estava esperando que o maior número possível de heróis se levantasse e o perseguisse. Por isso, ele decidiu que aquela seria sua última tentativa e fez um juramento. Ele salvaria aquele mundo ameaçado pelo fim. Ao receber a última cura de Nina, Bel imbuiu sua espada em Firebolt. Por mais que não conseguisse usar o Zanko Afterglow como Leon, ele poderia aproveitar as propriedades de longo alcance e maximizá-las. Ao ver aquilo, Leon sorriu e disse que gostaria de enfrentá-lo com força total. Infelizmente, isso não seria possível. Quando ele disse aquilo, um rugido colossal veio de algo além do trio. Depois do rugido, surgiu algo gigantesco, longo demais para ser compreendido imediatamente. O que apareceu interrompendo o batismo era um dragão centopeia venenoso do céu, um monstro do 67º andar que fugiu da dungeon e tinha uma força de um nível 7. Um rugido do dragão negro de um olho só foi registrado há 10 dias, e provavelmente o dragão centopeia só conseguiu fugir do silo por conta de uma distorção. Bel percebeu algo estranho nisso, mas ele precisou deixar de lado. O dragão centopeia disparou um raio de luz em Leon, que conseguiu desviar e pousar em segurança. Com o batismo de Bel sendo interrompido, Leon declarou que a competição entre o distrito e a guilda estava suspenso. E se virando calmamente para o coelho branco, Leon diz que Bel irá derrotar aquele dragão. E para derrotá-lo, ele deveria usar o Zanko Afterglow. Sem deixar o garoto processar aquela responsabilidade, Leon saiu em disparado em direção ao dragão. Sem tempo de admirar a luta, Bel começou a se concentrar e começou a carregar seu Argonauta novamente. Enquanto carregava, ele pensou nos diversos monstros como aqueles que estavam selados e podiam sair a qualquer momento. Era por causa de ameaças como aquelas que o distrito e a guilda não deveriam ter tempo para brigar entre si, e sim, deveriam se unir para lutar contra a calamidade que se aproximava. Deveriam reunir mais heróis para vencer a batalha final. Com as mãos segurando a espada, Bel se lembrou dos heróis que deixaram sua luz para trás, e depois, a figura de Leon Vandenberg passou pela sua mente, e isso ativou o seu Argonauta. Depois dele visualizar a figura de um cavaleiro e reproduzir aquelas posturas em seu corpo, a carga de 5 minutos estava completa. Com ela no máximo, Bel soltou uma rajada de fogo em direção ao dragão. O corte de fogo que quebrou o tempo de concentração voou. Transformando-se em uma imensa luz de fogo, tomou a forma de um brilho e voou em direção aos olhos atônitos do dragão. Transformando-se em uma nova luz, o dragão que foi cortado em 2 gritou em agonia, mas seus gritos logo foram engolidos pelas chamas. Mesmo depois de engolir o dragão por inteiro, a espada de fogo continuou o seu avanço, alcançando as nuvens negras que cobriam as terras do norte, e com isso, a escuridão foi quebrada, e um leve raio de luz azul caiu no Vale do Dragão. Tendo ultrapassado seus limites, Bel caiu de exaustão no chão.
Vendo como tudo se desenrolou, Leon diz que o resultado da competição entre o distrito e horário deveria ser considerado um empate. Ao dar esse resultado, Leon pergunta para Bell o que ele achava que eles deveriam fazer. Se só com o distrito escolar, eles poderiam continuar protegendo o mundo inferior. Ao ouvir a pergunta, Bell responde de que mesmo que surja um herói, ele não conseguiria fazer tudo sozinho. Ninguém conseguiria fazer nada sozinho. Mas, se eles estivessem juntos, eles poderiam fazer qualquer coisa. Essa resposta deixou Leon satisfeito. E do outro lado do espelho, todos os espectadores tiveram uma conclusão. O mundo precisava de heróis. Com um empate entre o distrito e horário, os deuses decidiram mediar entre os dois lados e encontrar um ponto de acordo construtivo. O que, por mais que alguns fossem contra, ninguém se manifestou. Com tudo resolvido, o trio, agora mais calmo e conversando alegremente sobre o céu azul, retornou para o horário. Ao chegar em casa, todos receberam o garoto com palavras de encorajamento e admiração. Porém, essa cena logo se tornou efêmera, pois um estranho murmúrio começou a se espalhar em um ritmo acelerado. Vendo que algo de estranho estava acontecendo, Leon, com sua audição de nível 7, viu que o alvoroço vinha da praça central. Ao chegar no local, eles viram que a praça que normalmente ficava vazia quando os aventureiros partiam para a dungeon, estava lotada de pessoas se reunindo incessantemente. Bell se encontrou com Ena no caminho, que com os olhos trêmulos pediu para ele sair dali. Prendendo a respiração, Bell afastou Ena e abriu o caminho através da multidão que gritava desesperadamente. O que ele encontrou foi a fonte do fedor metálico. Diversos aventureiros estavam banhados em sangue. Alguns estavam com ferimentos graves, e outros estavam com partes do corpo mutiladas. O emblema do bobo da corte e seu estandarte, agora rasgado, revelava a família que eles pertenciam. Um jovem de cabelos negros, mergulhado no desespero, grita que a expedição falhou, e o grupo aliado foi exterminado no 60º andar. E por isso, eles precisavam de ajuda. Com os olhos arregalados, Bell olhou em volta, e ela não estava lá. O ídolo que ele perseguia não estava lá. Com isso, a notícia chocante chegou. A família Locke foi aniquilada. E com isso, nós encerramos o volume 20. E também entramos no arco final da história. Sim, por incrível que pareça, o autor confirmou que a partir desse volume, o arco final da história vai começar. Agora, quantos volumes vai demorar para terminar esse arco, aí nós já não sabemos. Mas, enfim, gente, o que vocês acharam desse volume e da jornada fora de horário? Comente aí que eu vou querer saber. Não se esqueçam de dar like e também de hypar o vídeo, porque isso ajuda bastante. E então, até o próximo vídeo.